Hello, English students. Welcome to your English class number 34, basic level. Open your PowerPoints and go straight to slide number 2, where you're gonna find understanding warning signs. Então, entendendo placas de aviso, né? Então, algumas placas, elas têm avisos muito importantes, né? Coisas que você deveria saber. Então, se você estiver viajando e aí você der de cara com uma dessas placas, você já vai saber o que significa. Então, vamos começar? A gente tem aqui a primeira placa de cuidado com o cão, é Beware of Dog. Beware of Dog. Ok? Cuidado com o cão. Tem essa outra plaquinha aqui, tá falando Emergency Door Release. Então, liberação da porta de emergência. Emergency Door Release. E aí, como proceder tem embaixo. Break glass, press here. Quebre o vidro, né? Quebrar o vidro, aperte aqui. Então, são indicações que eles têm para como você tem que agir em casos de emergência. Então, uma placa muito importante. Mais embaixo nós temos um aviso de não alimentar os animais. Warning, aviso. Don't feed the animals. Não alimente os animais. Então, para você não ser pego ali de calça curta, né? Alimentando o animal num lugar onde não pode tomar uma bronca. Então, se você vir essa placa, já sabe que não pode. Please, keep off the grass. Please, keep off the grass. Que seria... Por favor, não pise na grama. É equivalente a essa placa. Por favor, não pise na grama. Keep off the grass. Slide number 3. Mind the gap. Mind the gap. Então, você encontra isso muito em trem, né? Em plataforma de trem e metrô, que é cuidado com o vão, né? Que quando para o trem, normalmente tem o vão. Então, você tem que prestar para não pisar no vão, né? Acabar prendendo o pé. Então, mind the gap significa cuidado com o vão, né? Preste atenção no vão. Não utilize, fora de serviço. Então, do not use significa não utilize. Out of order, fora de serviço. Então, qualquer lugar que vocês forem, se estiver escrito no banheiro, out of order, não tentem entrar, gente. Out of order é fora de serviço. Perigo, alta voltagem, mantenha a distância. Então, danger significa perigo, né? Então, essa placa já é assustadora. Danger, perigo. Alta voltagem, high voltage. Mantenha a distância, keep out. Keep out significa mantenha a distância. Não jogue lixo no chão, don't litter. Não jogue lixo no chão. Então, ao pé da letra, né, você vai pensar, mas jogar lixo não tem nenhuma dessas palavras, não. Mas é uma expressão, tá? É uma maneira que eles usam para informar. Não suje, não jogue lixo no chão, tá? Então, ao pé da letra seria não suje, que equivalente, né, o equivalente às placas que a gente vê aqui no Brasil é não jogue lixo no chão. Restrict area, do not enter. Então, área restrita, não entre. Restrict area, do not enter, né? Não entre é do not enter. E aqui tá falando, in case of fire, do not use elevator, use the stairway for exit. Então, em caso de incêndio, não use elevador, use as escadas para saída. Então, informativo, né? Falando que se tiver um aviso de incêndio, você não chama o elevador, você já vai pela escada, tá bom? Então, essas são as placas de aviso, né? As mais importantes que a gente vê por aí. Vamos continuar aqui na aula. Slide number 4, tag questions. Então, tag question é uma coisa muito utilizada em inglês. Em português a gente usa bastante também, mas em inglês eu acredito que é mais comum. Então, vamos entender aqui o que é tag question. Tem todo esse texto aqui explicando. Então, vamos lá. Você sabe quando fazemos uma pergunta, né, uma afirmação, e adicionamos uma pergunta no final dela, não sabe? Exato. Em português, não temos um nome específico para estruturas que vêm no final, mas em inglês chamamos de tag question. Usamos isso quando como uma pergunta para reforçar, confirmar e também garantir que a pessoa nos entendeu e que irá responder da melhor forma. Além disso, não podemos esquecer que para fazermos perguntas em inglês é preciso de um auxiliar na frente do sujeito.
Algumas vezes o auxiliar do verbo é o próprio verbo, no caso do verbo to be, os verbos modais. Lembra do verbo to be e verbos modais? Verbo to be, am, is e are, was e were no passado, e verbos modais que a gente aprendeu até agora é o could, o should e o can, ok? Então, nesse caso, eles mesmos são utilizados para fazer a pergunta, né? Não precisam de auxiliares. Note que quando fazemos uma frase afirmativa, a tag question sempre será negativa e vice-versa. Então, o que é isso? Não entendi ainda, teacher. Tem como ser mais claro? Então tá. Tag question é um termo que existe só em inglês. Em português, a gente faz esse tipo de pergunta, mas não tem um nome específico para isso. Então, é quando eu vou falar uma confirmação, eu vou dar uma afirmação e vou perguntar para alguém se alguém concorda, se é isso mesmo, né? Para dar uma confirmação àquilo que eu disse. Então, eu vou falar assim: tá calor hoje? Não está? Então, essa é uma tag question. Eu fiz uma afirmação e para eu confirmar essa afirmação, eu fiz uma pergunta negativa. Então, é a mesma coisa se eu fizer uma confirmação negativa e depois eu quiser adicionar uma tag question, quiser confirmar. Então, vamos lá. Vou perguntar assim: você não vai embora, vai? Então, primeiro eu falei, você não vai embora, né? Eu tô confirmando negativamente. E depois, para fazer a tag question, eu adicionei um afirmativo. Então, uma pergunta afirmativa. A gente tem dois exemplos aqui nessa primeira página para ficar mais fácil de entender, tá bom? Então, vamos lá. Example number 1. She's having dinner with us tonight. Isn't she? Então, ela vai jantar com a gente hoje, não vai? Então, a frase é com o verbo to be. Então, quando a gente vai acrescentar tag question, a gente tem que continuar usando o verbo to be. E o verbo to be, como já havia dito, não precisa de auxiliar para a pergunta. A única diferença é que ele vai na frente do sujeito. Então, como eu já tinha afirmado, a tag question tem que ser negativa. Então, she's having dinner with us tonight, isn't she? Ela vai jantar com a gente hoje, não vai? Example number 2. They are not in charge of the payment, are they? Eles não são responsáveis pelo pagamento, são? Então, mesma coisa, aqui eu fiz uma confirmação na forma negativa e aí depois eu fiz uma pergunta na forma afirmativa. É com o verbo to be também, então, mesma coisa, eu peguei o verbo to be e coloquei na frente do sujeito. Dessa vez, ele tá na forma afirmativa, ok? Então, they're not in charge of the payment, are they? Continuando, let's continue. Agora, outra coisa importante. Ao usar as tag question, elas têm que estar no mesmo tempo verbal da frase principal. Então, se a frase estiver no past simple, por exemplo, né? A tag question tem que acompanhar. Então, como eu disse, lá naquelas duas frases elas estavam com o verbo to be. A tag question tem que estar com o verbo to be. Aqui tá falando, se a frase estiver no passado, a tag question tem que estar no passado, então elas têm que estar alinhadas. Só que uma vai ser afirmativa e a outra negativa. Ou se ela é negativa, a tag question vai ter que ser afirmativa, tá bom? Continuando aqui. He was dating that blonde girl, wasn't he? Então aqui é uma frase no passado com o verbo to be. He was dating that blonde girl, wasn't he? Tá? Então não tem esse with, não. He was dating that blonde girl, wasn't he? Ele estava namorando aquela menina loira, não estava? Então eu dei uma afirmação, só que eu quero confirmar, né? Parece que eu não tenho muita certeza. Ele estava namorando aquela menina loira, não estava? Então, essa é uma tag question. Eu vou primeiro afirmar e depois passar para negativa, ou primeiro eu vou falar negativo e depois vou afirmar com a pergunta. Quando a gente está no futuro simples, então nesse caso a gente vai usar o auxiliar no futuro. Então a frase está no futuro, a tag question tem que estar no futuro também. She will work with you, won't she? She will work with you, won't she? Ela vai trabalhar com você, não vai? Então aqui tá no futuro e aí o futuro, o futuro negativo é o won't, né? Que ficou na frente do sujeito para ser uma pergunta. Então, she will work with you, won't she? Não? She will work with you. E aí a gente coloca a vírgula e a tag question. Ela vai trabalhar com você, não vai?
Outro exemplo, uma tag question negativa é usada sempre na sua forma contraída. Exemplo, we are about to leave, aren't we? Então, você nunca vai usar are not we, vai estar sempre contraída, ok? Então, we are about to leave, aren't we? Né? Nós estamos prestes a ir embora, não estamos? E outro exemplo com modal verb. She can come with us, can't she? Então, ela pode vir conosco, não pode? Outro exemplo de tag question. Tem uma outra forma também que a gente usa, né? Porque vocês não viram nenhum aqui com o auxiliar does, né? Então vamos lá, vamos perguntar aqui com o do ou does. Ela estuda inglês, não estuda? She studies English, doesn't she? Então é a mesma coisa, she doesn't study English, does she? Então seria dessa maneira, tá bom? A gente coloca a primeira frase afirmativa e depois a negativa, ou ao contrário, a gente coloca a frase negativa e depois a afirmativa. Nesse caso, a gente está usando o auxiliar para o presente, então sempre quando tem uma pergunta, a gente vai usar no presente. Então, se fosse em primeira pessoa, seria assim, you come here all the time, don't you? Né? Você vem aqui o tempo todo, não vem? Então, a gente usa o don't nesse caso, tá? Very good. Vamos seguir em frente aqui no slide number 6. Dialogue in a travel agency. Diálogo em uma agência de viagens. Nós temos aqui o travel agent com a traveler, né? A viajante ou o viajante. Então vamos lá, eu vou ler, vocês vão acompanhando daí, vocês sabem, né? Eu não falo o nome dos personagens, eu só vou lendo e aí vocês acompanham para poder verem a pronúncia direitinho e lerem bonitinho na hora da aula. Então vamos lá. Good afternoon. How can I help you? I'd like to take a trip to Europe. What packages do you have? We have many interesting packages to a number of destinations. Is there any place in particular you would like to visit? I'd love to visit London. That's a great choice. We have a package of 7 days in London with short trips to Dublin and Liverpool. That sounds perfect. How does that work? So, the package includes flight tickets round trip, a shuttle will pick you up at the airport and take you to the hotel. At the hotel, you have breakfast included. Every morning at 9, the shuttle will come to the hotel to pick up the group for sightseeing. Lunches and dinners are not included. When do you plan to travel? Next July. I have availability for July 17th to July 24th. Perfect. I'd like to buy this package for 2 adults and 1 child. Muito bem, então esse é um diálogo, né, pessoal, comprando um pacote turístico e o agente explicando como que funciona esse pacote, tá bom? Então tem vários detalhes de viagem aí que vai ser legal vocês aprenderem. Moving on, seguindo em frente. Então, já na viagem, né, você vai pro aeroporto e aí você vê, cadê meu voo? Ele tá atrasado? Ele foi cancelado? Ele já tá na última chamada? Como que eu vejo isso num departure board se eu tiver lá na Inglaterra, por exemplo? Então esse aqui é o quadro de saídas, né, de quando os aviões já partiram. Então, Airport Departure Board. Então, a gente tem o mesmo quadro para chegadas e esse Departures, partidas, tá? Então, Departures a gente tem Time, Flight, Destination, Gate and Remarks. E embaixo a gente tem um vocabuláriozinho aqui para ajudar a entender o que significa cada coisa. Então, a gente tem Departed, que significa partiu, Cancelled, significa que foi cancelado, Final Call é última chamada, Delayed, atrasado, Boarding, embarcando, Gate Change, troca de portão,
departures, partidas, arrivals, chegadas, flight, voo, gate, portão e remarks, observações. Então, primeiro a gente tem aqui, nesse quadro, o horário, né, o horário do voo, o nome, né, o número do voo, aquele número de identificação, o destino, né, para onde que vai esse voo, o portão, que é o gate, né? Então temos time, flight, destination, gate, né, portão, e remarks é dizendo se o voo foi cancelado, se ele está atrasado, se teve troca de portão, e aí todas essas palavras têm a tradução aqui embaixo dessa tabela, tá bom? Então, para vocês não ficarem perdidos em caso de viagem. Continuando, slide number 8. Nós temos um texto, My Dream Vacation, minhas férias do sonho, então vacation. Muito bem, eu vou ler aqui, prestem bem atenção que vocês também vão precisar ler esse texto durante a aula. Então, vamos começar. Everyone has a dream place to visit once in life, and many get the chance to fulfill that dream trip. I also have a dream place to visit. For me, my dream vacation is France, especially Paris. France is one of the countries, France is one of the only countries of the world having its people with different cultures, languages, traditions, and habits of living as well. Therefore, I have chosen my dream vacation in France for many reasons. First of all, the reason behind my dream vacation to be France is their language. I love French, and I hope to learn it before I go there. Secondly, people of France have adopted the most attractive and delicious way to prepare their food, and for this fact, thousands of visitors every year tend to visit France just because of its eating habits. Thirdly, the way people from Paris have their leisure time seems amazing to me. There are no beaches in Paris, but the Parisians manage to sunbathe by the Seine River, having picnics and playing sports there. Finally, Paris is the city of love. I would love to fall in love in Paris and with Paris. Ok? Então, esse é um texto aqui, a pessoa explicando o lugar dos sonhos, né? Que ela pretende viajar e por quê? Por que que esse é o local dos sonhos? Então, é bem legal, tem aí algumas palavras aí para ajudar a entender melhor o texto. Very good. Então, vocês já passamos aqui, né? Falamos do quadro de avisos do aeroporto, das férias dos sonhos, de você comprando a passagem. Agora vamos ver no avião quais as frases e palavras utilizadas dentro do avião, que muitas vezes, dependendo da companhia que você vai, eles vão falar em inglês, né? Então vão falar o idioma do local da companhia em inglês, então é importante você saber pelo menos o básico, aquelas coisas que eles vão falar mais frequentemente dentro dos voos. Então, a primeira aqui nós temos welcome aboard, né? Bem-vindos a bordo. Flight é voo. We are going to take off in a few minutes. Nós vamos decolar em alguns minutos, né? Então, decolar é take off. Fasten your seatbelt. Apertem os cintos. We are going through an area of turbulence. Então, nós estamos passando, né? We are going through an area of turbulence. Então, nós estamos passando por uma área de turbulência. Remain seated, né? Remain seated. Permaneçam sentados. You can release the seatbelt. Você pode liberar o cinto de segurança. We are about to land. Estamos prestes a pousar. Então, land é pousar e take off, decolar, tá? Então, essas palavras aí são importantes para vocês saberem. Slide number 10, new verbs, to pick and to choose, né? Verbos to pick e to choose. Os dois significam escolher, mas eles têm uma diferençazinha entre eles. O verbo to pick, ele é um verbo regular. Então, no passado, ele
apenas recebe o ed para ficar na forma do passado, né? Então, pick fica picked. Então, aqui tá falando, o verbo to pick é utilizado quando a escolha deve ser feita a partir de um grupo de opções. Temos dois exemplos aqui. Example number 1. I don't know which flavor of ice cream I should pick. I don't know which flavor of ice cream I should pick. Então, eu tenho lá várias opções de sorvete, eu não sei qual que eu escolho. Então, eu tenho as opções, eu tenho que escolher dentro daquelas opções. Eu uso pick. Example number 2. You have to pick a side. Você tem que escolher um lado. Então, um lado, né, normalmente são dois lados. Então, é um número limitado de opções. Então, você usa o pick, ok? Então, mesma coisa se eu tô, de repente, assim, eu tenho 2 doces pra te dar, um diferente do outro. E eu vou falar assim pra você, escolhe um. Pick one, porque você tem um número limitado de opções, ok? Já o choose, ele significa também escolher, ele é um verbo irregular, então no passado ele muda, ele perde uma letra O. Então o choose no passado fica chose, tá? Então aqui tá falando, o chose já é para escolhas mais abrangentes. Então se eu não tô, se você não consegue perceber que é um número limitado de opção, ou se eu não cito que é um número limitado de opção, se eu tô falando de uma coisa assim em geral, de escolher em geral, eu uso choose, tá? Então, example number 1. It took me a while to choose my new car. Então, eu não falei que eu tinha um número específico de carros que eu tinha que escolher entre eles. Não, é qualquer carro, eu tinha que escolher um. Então, to choose a new car. I chose to be happy. Então, o verbo choose no passado, chose. Eu escolhi ser feliz. Então, I chose to be happy. Ok? Então, essa frase, né, de uma maneira mais geral, mais abrangente, a gente usa o verbo como choose. E aí, nós terminamos essa aula, né, com o vocabulário do vídeo, que vocês vão assistir e responderem as perguntinhas, ok? Então é isso, gente. Se tiverem dúvidas, alguma pergunta, alguma lamentação, vocês anotem aí e falam pra mim na aula, tá bom? Beijão. See ya!